Nos primeiros minutos desse vídeo, eu vou te fazer uma promessa. Fica comigo até o final. Não porque o final é bonito, mas porque a última revelação é a que ninguém vai te dizer. Nem na confissão, nem no grupo de oração, nem na conversa com a melhor amiga. É sobre o que Deus fez com a sua dor enquanto você não estava olhando. E quando você entender, você vai querer ligar para alguém hoje ainda. Agora me ouça com atenção. O que fracassou no seu casamento pode ter sido exatamente o que precisava fracassar. E a dor que você carregou em silêncio por todos esses anos pode ser a oração mais honesta que você já fez na vida. Me ouça com atenção antes de eu começar. Se esse vídeo já está tocando alguma coisa no seu coração antes de eu falar a primeira palavra, isso não é coincidência. Aperta o sino de notificações aqui e fica comigo até o final, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é consolação barata. É o que eu precisei de 40 anos de confessionário para aprender a dizer em voz alta. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, Minas Gerais, há 40 anos. Batizei filhos, casei casais, enterrei maridos e sentei com mulheres do outro lado da grade do confessionário que entravam com um peso que eu nunca vi descrito em nenhum manual de teologia. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos, e o que eu vi acontecer com os meus próprios olhos dentro da minha paróquia. Tenho uma tia chamada Zefinha. Ela casou com um homem que todo mundo sabia que não prestava. Casou na igreja de São Bartolomeu, lá em Conselheiro Lafayette, vestido branco, flores de laranjeira no cabelo. Durou 6 anos. Quando acabou, ela ficou 10 anos sem entrar numa igreja. Não porque Deus a expulsou, mas porque ela mesma se pôs do lado de fora. Eu era seminarista quando a vi de novo. Ela estava ajoelhada lá atrás, chorando baixinho. Me disse depois: Sebastião, eu não sabia se ainda tinha lugar para mim aqui. Nunca me esqueci do jeito que ela disse isso. 40 anos de padre e ainda escuto essa frase toda vez que uma mulher entra pela sacristia com aquele olhar. Eu escrevo cada homilia me perguntando: minha avó generosa, que nunca estudou além da 4ª série lá em Piranga, entenderia isso? Se a resposta for não, eu recomeço. E foi com essa mesma medida que eu preparei o que vou compartilhar com você hoje. Vou fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante. É a que eu prometi nos primeiros segundos desse vídeo. Não pule, não adiante, porque se você chegar na terceira revelação sem ter ouvido as 2 primeiras, ela não vai fazer o mesmo sentido. E o sentido é exatamente o que você precisa hoje. Antes de entrar na primeira revelação, preciso te dizer uma coisa sobre o mecanismo que está no centro de tudo isso. São João Paulo II, na homilia que ele pregou em Aparecida, aqui no Brasil, em 1980, disse que nenhuma lágrima caída diante de Maria é esquecida por Deus.
Ele aguarda como prova de que a alma ainda confia, mesmo quando já não sabe em quê. Guarda essa frase, ela vai voltar. Pense numa casa velha, daquelas de fazenda, com parede de adobe. Quando a parede trinca, a primeira coisa que a dona da casa faz é cobrir a trinca com caiação nova. Por fora, parece que está tudo bem, mas a umidade continua por dentro, trabalhando devagar, até que um dia a parede não aguenta mais. É assim que funciona a dor espiritual que não foi nomeada. Você cobre com devoção, com reza, com promessa. Mas se a trinca lá dentro não for nomeada, ela não sara. E é justamente isso que vamos fazer hoje: nomear. A primeira revelação se chama a culpa que se chama consciência. A maioria das mulheres que passaram por uma separação carrega um tipo de culpa que elas chamam de consciência. Mas não é consciência. É vergonha disfarçada de espiritualidade. A consciência real é aquela que leva ao arrependimento, à reparação e depois ao descanso. A vergonha religiosa é aquela que não descansa nunca, porque não quer resolução. Ela quer punição. É como alguém que lava a mesma louça 3 vezes porque não consegue acreditar que está limpa. A louça está limpa. O problema não é a louça, é a crença de que ela nunca pode estar. Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000, registrou no seu diário, no parágrafo 1488, que Nossa Senhora lhe apareceu e disse que a maior ofensa que uma alma pode fazer a Deus não é o pecado, é a desconfiança de que o perdão é possível para ela. Leia de novo. A maior ofensa não é o pecado, é a desconfiança de que o perdão é possível. Deixa eu te apresentar Dona Aparecida Teixeira, 71 anos, moradora de Pará de Minas, aqui em Minas Gerais. Separada do primeiro marido há 19 anos após 22 anos de casamento. Tem 4 filhos, 2 do primeiro casamento. Um deles não fala com ela há 12 anos por causa da separação. Toda noite, às 20 horas, ela senta na cadeira de balanço que era da mãe dela e reza o terço. E toda noite ela tira da carteira uma foto do filho que não fala com ela, tirada quando ele tinha 9 anos, e coloca ao lado do oratório antes de começar. Nunca contou isso para ninguém, até o dia em que sentou na minha sacristia e disse: Padre Sebastião, o senhor acha que Deus ainda aceita quem fracassou no que mais importava? Dona Aparecida tinha parado de comungar há 7 anos, sem que nenhum padre mandasse. Ela mesma se pôs do lado de fora, como minha tia Zefinha. Eu mesma me excomulguei, ela me disse. Depois de uma conversa de 2 horas, ela foi à missa no domingo seguinte e recebeu a Eucaristia pela primeira vez em 7 anos. Voltou na semana seguinte com os olhos vermelhos e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Padre, eu não sabia que ele ainda me queria. Você vai pensar, mas eu realmente errei em algumas coisas. E eu não vou dizer que não errou, mas deixa eu te mostrar o que São Agostinho escreveu nas Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. O descanso que você ainda não encontrou não é sinal de que Deus não perdoou. É sinal de que você ainda não acreditou que Ele perdoou. Esta semana,
Escreva num papel a frase que você mais repete para si mesma sobre o seu casamento. Depois, leia essa frase em voz alta, como se fosse uma outra pessoa dizendo para você. Não você dizendo sobre você. Pergunte: eu diria isso para uma amiga que passou pelo mesmo? Se a resposta for não, você acaba de descobrir que está carregando vergonha, não consciência. Leve esse papel para a próxima confissão, não para se acusar, para se libertar. Me ouça com atenção agora. Antes de continuar, faz uma coisa. Aperta o joinha aqui embaixo. Não porque eu preciso de número, mas porque esse gesto, nesse momento, é o seu amém para o que você acabou de ouvir. É você dizendo: eu estava aqui, eu ouvi e isso chegou até mim. E se você ainda não está inscrita, faz isso agora, antes de eu passar para a segunda revelação. Esse é o jeito de garantir que o próximo vídeo vai chegar até você também, porque o que eu tenho para dizer não cabe num vídeo só. Mas antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero terminar de te contar sobre Dona Aparecida, porque o que aconteceu com ela nos 2 meses seguintes é o coração do que eu preciso que você entenda. Dona Aparecida saiu daquela conversa com uma instrução, só uma: escrever no papel, ler em voz alta, levar para a confissão. 3 semanas depois, ela voltou a comungar. E 2 meses depois, no dia de Nossa Senhora Aparecida, o filho que não falava com ela há 12 anos ligou, sem motivo aparente. Ela me disse depois, com aquela voz de quem finalmente entendeu: eu parei de pedir e ele começou a agir. Guarda isso também, porque é exatamente isso que a segunda revelação vai explicar. A segunda revelação se chama a oração que se chama barganha. Há um padrão muito comum em mulheres profundamente devotas que passaram por uma dor que não entenderam. Elas continuam rezando, mas a oração muda de natureza sem que percebam. Deixa de ser conversa com Deus e vira negociação com Deus. Se eu rezar o suficiente, Ele vai me mostrar que não foi minha culpa. Se eu cumprir a promessa, Ele vai trazer meu filho de volta. É como uma filha que perdeu a confiança no pai, mas continua na casa, seguindo todas as regras, esperando que a obediência prove que ela merece ser amada. A obediência está certa, mas o coração está em greve. E Deus não atende coração em greve. Não por punição, mas porque não há abertura para a resposta chegar. São João da Cruz, doutor da Igreja e místico espanhol do século XVI, escreveu na subida do Monte Carmelo, no livro 2, capítulo 7, que quando a alma usa a oração como instrumento de controle, mesmo que inconscientemente, ela fecha as janelas por onde a luz de Deus entraria. A alma que quer controlar a graça, perde a graça. Uma mulher de 71 anos de Diamantina me disse que rezava 3/3 por dia há 5 anos, pedindo que Deus mostrasse para todo mundo que ela não tinha culpa. Quando eu perguntei se ela rezava pedindo paz, ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. E então disse: não, padre, eu rezava pedindo justiça.
Aquele silêncio foi o início da mudança dela. Você vai pensar, mas parar de pedir é desistir. Eu entendo esse medo, mas São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, questão 83, ensina que a oração de petição só cumpre sua função quando nasce de uma alma que já confia. Não de uma alma que ainda está tentando convencer Deus. Você não precisa convencer Deus de nada. Ele já sabe. O que falta é espaço para ele responder. Por isso, essa instrução vai parecer estranha. Durante 7 dias, não reze pedindo nada relacionado ao casamento. Nem perdão, nem entendimento, nem que Deus mostre algo para alguém. Apenas diga uma vez por dia, de manhã, antes de qualquer outra reza: Senhor, eu não entendo, mas estou aqui. Essa é a oração mais honesta que existe, e é a única que não tem bloqueio de chegada. Eu sei que você está esperando pela terceira revelação. Eu prometi lá no começo, e agora chegamos até ela. Fique comigo, porque o que vem agora é o que ninguém vai te dizer. A terceira revelação se chama a ferida que se chama vocação. Antes de eu te explicar o mecanismo, preciso te fazer 5 perguntas. Não precisa responder em voz alta, só presta atenção e vê quantas são verdade para você. Primeiro, você se pega consolando amigas que passam por separação com uma profundidade que você mesma não sabe de onde vem. Segundo, você chora em missa sobre temas que não têm nada a ver com casamento, mas que tocam em solidão, abandono ou recomeço. Terceiro, você resiste a contar sua história para quem não passou pelo mesmo, porque sabe que quem não viveu não vai entender. Quarto, você já pensou em desistir da fé, mas nunca conseguiu. Toda vez que tentou, algo te trouxe de volta, mesmo sem saber explicar o quê. Quinto, e esse é o mais corajoso de todos, você tem mais paz hoje do que tinha dentro do casamento, e isso te envergonha, porque você acha que não deveria. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Agora, o mecanismo. Há mulheres que passaram por um casamento que fracassou e que carregam, enterrada embaixo da vergonha e da culpa, uma vocação que nunca foi nomeada. A dor do casamento, a solidão, o silêncio, o abandono, a incompreensão, funcionou como um cinzel que foi esculpindo nelas uma capacidade de compaixão que mulheres que nunca sofreram assim simplesmente não têm. Não é que Deus quis que o casamento fracassasse, é que Deus nunca desperdiça uma ferida. E a mulher que aprendeu a sobreviver a esse tipo de dor carrega agora uma missão específica para os filhos, para as netas, para as amigas que virão até ela chorando, porque ela vai saber exatamente o que dizer, porque ela esteve lá. São João Paulo II escreveu na Familiares Consortio, número 77, em 1981, que a Igreja reconhece com gratidão e promove o apostolado das pessoas que, feridas no amor humano, encontraram em Cristo a força para testemunhar. Ele não estava falando dos que nunca erraram, estava falando dos que erraram, sofreram e ficaram, dos que não foram embora, dos que continuaram acendendo a vela na quarta-feira de manhã, mesmo sem entender por quê. Isso é o que ninguém te diz. A sua ferida não é a prova de que você falhou.
É a prova de que você foi esculpida. Agora as 5 instruções. Faça uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo. Primeira, esta semana, escreva o nome do seu ex-marido num papel e diga em voz alta, uma vez: eu te libero e me libero junto. Não é perdão instantâneo. É o primeiro gesto de uma direção nova. A diferença entre carregar e depositar começa num gesto físico como esse. Segunda, e essa vai parecer estranha, pare de pedir a Deus que conserte o relacionamento com o filho ou a filha que se afastou. Em vez disso, reze toda manhã durante 15 dias somente pelo bem-estar desse filho, sem mencionar a relação entre vocês. Quando você tira o foco de você mesma e coloca no bem do outro, você remove o bloqueio que a oração de barganha criou. Terceira, na próxima vez que você entrar numa igreja, sente na fileira do meio, não lá atrás. Não porque você merece mais do que as outras, mas porque se sentar lá atrás foi uma punição que você se aplicou, sentar no meio é o primeiro dia do fim dessa punição. Quarta, escreva numa folha de papel, com a sua letra, a frase de São João Paulo II que eu li aqui. A de que Deus guarda cada lágrima como prova de que a alma ainda confia. Cole no espelho do banheiro ou no oratório. Leia toda manhã por 30 dias. Essa frase é um antídoto para a vergonha religiosa e ela precisa de repetição para funcionar. Quinta, e essa é a mais difícil, conte a sua história para uma mulher que você sabe que está passando pelo mesmo, não para aconselhar, para testemunhar. Você não precisa ter as respostas, precisa estar presente, porque a missão que a sua ferida construiu dentro de você só começa a cumprir seu propósito quando você deixa de escondê-la e começa a usá-la como instrumento. Quando você faz isso, você não está expondo sua fraqueza. Você está cumprindo exatamente a vocação que São João Paulo II descreveu, ferida no amor humano, testemunhando em Cristo. Dona Aparecida fez isso. 3 semanas após a instrução da primeira revelação, voltou a comungar. 2 meses depois, o filho ligou no dia de Nossa Senhora Aparecida, e ela me disse uma frase que vou carregar pelo resto do meu ministério. Eu parei de pedir e ele começou a agir. Essa é a transformação que nenhuma barganha teria produzido. Deus não mede o tamanho do que você perdeu. Ele mede o tamanho do que você ainda carregou até Ele. Você carregou. Você está aqui. Isso não é pouca coisa. Isso é muito. E há tempo. A mudança começa em você antes de aparecer nos filhos, nos netos, nas relações. Começa no papel que você vai escrever hoje, na oração que você vai mudar amanhã de manhã, no banco do meio que você vai escolher no próximo domingo. Vamos rezar juntos agora. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os que chegam até você com o coração partido e a certeza de que erraram demais para merecer consolo. Olha hoje para cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, para cada mulher que se sentou lá atrás da igreja sem que ninguém mandasse, para cada uma que parou de comungar por conta própria, para cada uma que carrega na carteira uma foto de quem não fala mais com ela. Apresenta essas filhas tuas ao teu filho. Diz a ele que elas vieram, que elas ainda estão aqui, que elas não foram embora, mesmo quando podiam ter ido. Pede a ele que faça com a dor delas
o que só Ele sabe fazer. Que não desperdice nenhuma lágrima, nenhuma noite insone, nenhum terço rezado no escuro sem saber se alguém ouvia. Que a ferida que cada uma carrega se torne, nas mãos de Deus, a vocação que nenhuma delas teria escolhido, mas que nenhuma outra pessoa no mundo poderia cumprir no lugar delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Se esse vídeo tocou você, não precisa me dizer nada, mas deixe o seu amém aqui embaixo. Um like simples é a sua forma de dizer: eu estava aqui, eu ouvi e isso chegou até mim. E se você conhece alguém que está sentada lá atrás da igreja, achando que não tem mais lugar, manda esse vídeo para ela hoje. Isso é o que ninguém te diz. Às vezes a graça chega pelo WhatsApp. Fique comigo. Deus não terminou a história de você ainda.